Mas a gente vai fazer o L agora. Faz o L. Faz o L. Lula indica Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal e Gonê para a PGR. Ambos devem passar por sabatina no Senado. Eu vou antecipar uma coisa, gente. Isso aqui era esperado, tá? Isso aqui já tinha sido anunciado faz um tempo e tal. E assim, é fantástico comparar, por exemplo, essa foto com a foto da posse do Lula subindo a rampa, né? Subindo a rampa é uma diversidade imensa, indígenas, pessoas negras, pessoas subrepresentadas. Na prática, a gente não vê isso, né? Surpreso? Não. Decepcionado? Definitivamente. Vocês devem ter acompanhado que havia uma campanha para a indicação de uma ministra negra, né? Mulher negra. E, novamente, o Lula não cumpriu com o básico do básico do básico. E quando eu falo básico, gente, é que o STF é uma instituição para preservar o direito burguês. É uma instituição essencialmente conservadora. Eu falei sobre isso no meu vídeo sobre a posse do Zanin. Mesmo indicando uma mulher negra, essa estrutura continua no lugar. Então, por isso que eu falei, uma mulher negra no STF é o básico do básico, é o mínimo do mínimo. E o Lula não atingiu esse mínimo. Entendem? Só que é muito pior esse outro cara, esse Gonê. Esse cara é um outro nível aqui. O Dino, a gente já falou bastante dele, vocês provavelmente já ouviram falar, né? Mas vamos falar um pouco mais especificamente de quem é esse cara, o Gonê. Gonet. Coalização de Movimentos Populares e Juristas envia manifesto a Lula contra a indicação de Paulo Gonê à PGR. Isso aqui foi antes dele ser indicado, tá? Texto enviado ao gabinete do presidente apresenta duras críticas ao nome que está entre os mais cotados para o cargo. Então, olha só. No documento enviado na noite desse domingo, dia 19, o grupo classifica Gonê como ultraconservador e pediu a reunião com o presidente antes de o nome do próximo chefe do Ministério Público Federal, ser definido. Abre aspas. Uma pessoa identificada com um projeto ultraconservador na PGR significa abdicar de um dos instrumentos mais potentes para concretizar o projeto político consagrado nas eleições de 2022, com a inclusão dos pobres no orçamento e a superação das injustiças que se abatem sobre as pessoas representativas dos grupos vulnerabilizados, indígenas, pretos, pessoas com incapacidade, que subiram a rampa junto com o senhor. Lembrando que o anterior tá até aqui, ó, o Augusto Aras, que também é um dos grandes engavetadores gerais da República. E aí a questão aqui fica mais grave. Esse é um documento de 9 páginas, assinado por... Eu esqueci de falar, né? Assinado aqui pelo MST, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, Articulação de Povos Indígenas, são vários. E, assim, vamos falar um pouco desse cara. Por que estão chamando ele de ultraconservador? Eu vou começar com o mais grave. A postura dele a respeito da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos da ditadura militar. Esse cara votou contra o reconhecimento da responsabilidade do Estado em vários casos. Ele votou contra no caso da estilista Zuzu Angel, que foi assassinada, tá? Ela foi assassinada, isso não tá aberto para discussão. E que também a ditadura torturou e matou o filho dela, que é o Stuart Angel. Votou contra a responsabilização do Estado nos casos do Edson Luiz, que foi morto em 68, do Marighella e do Lamarca. Tá? Então esse é o mais grave. Gente, a postura do governo Lula, no geral, desde sempre, tá? Isso desde os primeiros mandatos, a respeito da ditadura, é uma das coisas mais críticas do governo. De verdade. É uma coisa inaceitável. Inaceitável. O governo Lula, que se apresenta como um governo progressista, não pautar o debate da justiça de transição da ditadura nenhuma vez, e inclusive indicar pessoas que são verdadeiros negacionistas da ditadura para cargos de confiança e cargos de poder, é uma coisa gravíssima. Principalmente levando em consideração que a sucessora dele foi a Dilma Rousseff, que foi torturada, gente. Meu Deus do céu. Sim, o Ustra nunca pagou pelos crimes porque ele morreu de velho, gente. O Ustra morreu de velho, ele teve esse direito. Então isso aqui é muito grave, por isso que eu falei que eu começo pelo mais grave. Agora, outra coisa. Esse cara foi vice-procurador-geral eleitoral. E ele se omitiu completamente sobre o uso de desinformação do processo eleitoral por parte do Jair Bolsonaro. Isso aqui não sou eu que eu tô falando, eu vou mostrar uma série de notícias aqui só pra vocês verem que eu não tô inventando. Isso aqui tem paywall, mas é só pra deixar a referência pra vocês, ó. Folha de São Paulo, Procuradoria-Geral se omite sobre fake news e uso da máquina na eleição presidencial. Outra coisa, o Gonê falou que ele não vê nenhum crime eleitoral que justifique a inelegibilidade do Bolsonaro. Na prática, ele foi contra a inelegibilidade. E ele pediu a rejeição das ações do Tribunal Superior Eleitoral contra o Biruliro. Novamente, não sou eu que tô falando, vou botar a notícia aqui pra vocês. Cotado para PGR pede rejeição de ações no TSE contra Bolsonaro por uso do Alvorada para lives. De novo, gente, lembra do governo do PT, do Lula, falando de limpar o governo dos bolsonaristas raiz? Então, né? Esse cara aqui não é bolsonarista raiz? Como é que a gente interpreta isso? E aí vocês imaginam esse cara na PGR. E eu já vou explicar o porquê que ele tá na PGR, tá?
E aí só a cereja do bolo, esse aqui vocês vão gostar. Existe uma grande figura da extrema-direita chamada Bia Kisses, também conhecida como Bia Beijos. E em 2019 ela publicou o seguinte no Twitter. Paulo Gonet é conservador raiz. Cristão, sua atuação no STF nos processos da Lava Jato foi impecável. Ele não tem capivara. There is no capivara. E o fato de ter sido sócio do Gilmar Mendes no IDP em nada interferiu em sua atuação profissional. Ou seja, a Bia Kicis está colocando o fato dele ter sido sócio do Gilmar Mendes como um problema. Sendo que o Gilmar Mendes é um ministro indicado pelo FHC. É um dos caras mais conservadores do STF. Então assim, vamos ser realistas aqui. Não existia a menor esperança de esperar outra indicação. Nenhuma. Isso aqui era fato consumado. Beleza? E falando a respeito de governabilidade, a gente vai continuar nessa toada, falando a respeito do Supremo, que foi uma coisa que pautou muito o debate essa semana, ó. Congresso contra Supremo Tribunal Federal. Comissão do Senado aprova PEC que limita decisões monocráticas da Corte. Essa aqui foi a notícia mais quente da semana, talvez vocês tenham visto por cima, né? Barroso, presidente do Supremo, reagiu, abre aspas, não vejo razão para mexer no funcionamento do STF, fecha aspas. Igor Carvalho no Brasil de Fato. Desculpa que eu não tô lendo o nome dos autores, tá? Às vezes eu esqueço mesmo. Então, primeiro, isso aqui é essencialmente uma PEC que limita os poderes do Supremo. E a gente sabe que o Congresso, que é um dos congressos mais conservadores da história, se não o mais conservador da história, porque ele substituiu a direita pela extrema-direita, esse Congresso e o Supremo batem cabeça em muita coisa, sendo que o Supremo também é conservador, tá? Pra vocês verem o limite das coisas. E isso é uma PEC que basicamente limita os poderes do STF. Simples assim, tá? Só que a gente tem que discutir um pouco em que contexto essa PEC surgiu, que foi o contexto da pandemia, gente. Essa PEC surge em 2021 com o objetivo de permitir que o Bolsonaro governasse por decreto, tá? Sem interferência do Supremo. Então vocês imaginam, se isso aqui tivesse sido aprovado na época, do jeito que a pandemia já foi, o Bolsonaro limitando os poderes do Supremo, que freou uma série de coisas. Vocês imaginam isso? Esse foi o contexto. E agora isso está sendo aprovado. E assim, vamos falar uma coisa. Nem isso manter como está, nem isso ser aprovado, tem um grande benefício para a classe trabalhadora, tá? A gente só tem que entender o porquê que a extrema-direita tá feliz com isso. E se a extrema-direita tá feliz, pode ter certeza de que isso aqui não é benefício seu. Vamos falar um pouco do Supremo. Um dos papéis do Supremo é fiscalizar o Legislativo. Então, o Legislativo legisla, propõe projeto de lei, de emenda constitucional, debate, aprova, etc. E aí o Supremo vai analisar o que foi aprovado para ver se isso é constitucional, para ver se isso respeita a Constituição. Isso é um dos papéis do Supremo. E isso é um dos papéis dos três poderes. Um fiscaliza o outro. Por isso que o Barroso está dizendo, eu não vejo razão para mexer no funcionamento do Supremo. E aí, como a gente já falou, o Congresso e o Supremo vêm batendo cabeça em algumas questões. Principalmente três: marco temporal, aborto e criminalização do porte de drogas. Então, por exemplo, o marco temporal foi julgado inconstitucional pelo Supremo. Se essa PEC aqui for aprovada de fato, se não houver nenhum empecilho, o marco temporal pode passar sem o crivo do Supremo. O Supremo não pode dizer que o marco temporal é inconstitucional. Vocês entendem isso? Então lembra que a gente estava falando da conciliação do Gonet e agora disso aqui, da conciliação do Lula? Então, gente, a aprovação desse projeto não teria sido possível sem o apoio do PT. Principalmente o voto do Jacques Wagner, que é o líder do PT no Senado. Segundo eles, esse voto foi estratégico, e aí eu quero que vocês julguem por si próprios. Oposição quer Jacques Wagner relator da PEC da Defesa Nacional. O líder do governo do Senado Federal, Jacques Wagner, é cotado para ser o relator da PEC da Defesa Nacional. O nome do congressista surgiu depois que ele votou favorável à PEC das decisões monocráticas, que limita os poderes de ministro do STF. Tá, a gente vai ver de novo os petistas, o PT, o governo, justificando esse tipo de coisa com a famosa governabilidade. Mas me digam se isso aqui não é chocar o ovo da serpente. Colocar um cara que é verdadeiramente um bolsonarista, vamos combinar, na PGR, limitar as ações do STF, que por mais que sejam conservadores, estavam limitando uma série de coisas extremamente perniciosas de serem aprovadas. Vocês estão entendendo onde a gente vai chegar? E aí, novamente, eu quero fazer um alerta aqui pra todo mundo. Se nós não nos organizarmos de forma suficiente até 2026, a gente corre um risco absurdo da população optar pela via fascista de novo. Isso eu digo a nível federal, porque a gente tem eleição no que vem já. Então, que isso aqui sirva de alerta. A gente tem uma bomba relógio nas mãos. E eu não quero ser alarmista, porque isso aqui é um padrão que se repete de novo e de novo. Vocês já sentiram na pele isso. Não é surpresa, é um aviso. Em momento algum eu tô manifestando surpresa aqui. Isso aqui é para revelar quais são os limites da democracia burguesa e da social-democracia e do social-liberalismo, né?
E o que a gente faz? Organização, 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 organização. Se organizem como classe. Se reconheçam como classe, se organizem como classe. Se movimentem, façam parte dos seus grupos, dos seus coletivos, dos seus movimentos sociais, dos seus partidos, dos seus sindicatos. Não existe outra saída. E radicalizem seus amigos de centro-esquerda. Isso é uma coisa boa também. Gente da centro-esquerda, gente da social-democracia, gente que é identificado com o PSOL, com o PCdoB, com o PT, é muito fácil de radicalizar, gente. Muito fácil. E temos uma parcela gigantesca da população que se identifica com esse campo. Por isso que eu defendo muito, por exemplo, o João Carvalho ir no Meteoro. O João foi no Meteoro e eu acho muito legal gente que é público do Meteoro, ou público do Galas Feios, ou etc., entrar em contato com o nosso campo. O PSB tem uma atuação muito regional que eu particularmente não domino. Então eu não sei dizer. O PSB, sem dúvida nenhuma, é um partido que não é de esquerda, né? Ele só tem social no nome, socialista no nome, né? Mas a prática mostra outra coisa. Agora, como o PSB é compreendido nas regiões no qual ele é dominante, eu não sei, eu não domino isso. Eu sou paulistano, né? Eu entendo mais da minha região. Não, o PCO tem que ser combatido. PCO tem que ser combatido que nem a gente combate a direita. Vou falar isso aqui em aberto, tá? Não tenho medo nenhum. Quando eu tô falando de outros campos da esquerda, eu não tô me referindo ao PCO porque o PCO não é de esquerda. O PCO tem que ser combatido, tá? Combatido. Ativamente. Não é desmerecer o seu trabalho, que faz muito mais do que eu e muitos aqui, mas sinto que vocês, influencers, já não gostei muito da definição, se contentaram em discutir uma narrativa comandada pela direita ao invés de se unirem para promover uma mudança maior, mais radical, que é o que a gente precisa. Com esses saltos tecnológicos que a gente tá vendo, se não tiver revolução em 10 ou 15 anos, a gente já era. Eu vou te dar o benefício da dúvida e acreditar que você é novo no canal. Antes de eu te criticar, eu vou convidar você para entrar no nosso Discord, entrar no nosso site e ler sobre o nosso trabalho. Antes de fazer isso. Porque eu vou dizer uma coisa, eu não sou um influencer, tá? Eu sei que eu posso ter essa aparência, mas o meu trabalho, o nosso trabalho vai para muito além do que é influencer, tá bom? Tô dando o benefício da dúvida e tô levando em consideração que você é novo no canal. E eu quero só fazer um aviso antes de eu entrar na pauta aqui. Vou repetir uma coisa. Críticas são sempre bem-vindas. Sempre. A crítica é o substrato do marxismo. A gente precisa ser criticado para melhorar. Só que, nós precisamos de críticas qualificadas, gente. Não é muito adequado, principalmente no nosso campo, críticas ao nosso próprio campo, críticas que batem para a esquerda, né, que se voltam para a esquerda, que são desqualificadas. Então, se vocês forem fazer crítica à Soberana, ao meu trabalho, ao trabalho de qualquer camarada, que seja uma crítica qualificada. E o que eu quero dizer com crítica qualificada? É a sua obrigação investigar o nosso trabalho antes de julgá-lo. Então, antes de falar que o nosso trabalho se resume a debater as pautas da direita, o mínimo que você deveria fazer para benefício do nosso campo é investigar o que é o nosso trabalho. Quando você acha que uma crítica deveria ser feita no público e não no privado? Na minha opinião e na opinião de toda a Soberana, a crítica nunca deve ser feita em público. Nunca. Não existe nenhuma razão, nem tática, nem teórica, para não se fazer as críticas em espaços determinados para críticas. Espaços exclusivos para críticas. Na minha opinião. E vocês não veem só isso na minha fala, vocês veem isso na minha prática. Quantas vezes eu fiz críticas ao nosso próprio campo de maneira pública? Todas as vezes que nós criticamos camaradas, criticamos pessoas que a gente discorda diametralmente, foi no privado, tá? Foi no privado. Onde é espaço exclusivo? Seja e-mail, seja mensagem privada, ligação telefônica, até jornais específicos para isso, até debates em texto, até reuniões específicas, tá? Então eu vou repetir. Na minha opinião e na opinião da Soberana, críticas não devem ser feitas em público. Se são feitas em públicos, devem ser feitas de maneira muito solidária, tá? Muito solidária e muito qualificada. Mas na minha opinião, nem essas valem a pena. Todas as vezes que eu fui criticar alguém, foi em privado. E eu acredito que todas as vezes que as críticas foram feitas em público, elas não serviram de nada. Acho difícil você controlar num espaço diverso e numeroso e anônimo como a internet. Eu não estou me referindo ao público. Eu estou me referindo a outros comunicadores e figuras destacadas da esquerda. É claro que eu não consigo controlar o público. Eu só tenho que lidar com ele. Com o público eu tenho que lidar. E eu tenho que aprender a lidar. Agora, entre comunicadores, militantes, figuras destacadas, o papo é outro. E novamente, vocês não veem só no meu discurso. Vocês veem na minha prática. Beleza? E eu vou sustentar isso que eu tô falando, porque nosso campo é muito frágil já, gente. Nosso campo é contra-hegemônico. A gente tá sob escrutínio o tempo todo, a gente tem um alvo gigantesco nas nossas costas, e a gente não pode se dar o luxo de ficar se degladiando em público. A gente tem que trabalhar para fortalecer o nosso campo como um todo. Nosso campo, eu não tô falando fortalecer o canal do Ian Neves, fortalecer a Soberana, fortalecer a Unidade Popular. Nós temos que popularizar o socialismo.
Nós temos que difundir as nossas ideias. Qualquer comunista que cresce, cresce junto com o comunismo. E qualquer coisa que prejudique o nosso campo, prejudica a nós todos. Eu tenho uma perspectiva que não é de crescimento pessoal, de ter um grande canal no YouTube, de ser um grande comunicador. Eu quero que o nosso campo se popularize. Eu quero ver mais e mais e mais pessoas vindo pro nosso lado e se organizando. É isso que eu quero. E se qualquer pessoa na internet vir e crescer, todos nós crescemos. Porque a nossa luta é ideológica. Isso aqui é muito sério. Beleza?